Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Estamos aqui em mais um episódio do Esfera Podcast, diretamente dos nossos estúdios do Esfera Podcast em Palmas. E hoje temos um convidado especialíssimo. Ele que é perito criminal, é também assistente social, luta pelas causas sociais e é um ativista nas causas para cotas para pessoas com deficiência, entre outras atividades que ele executa. Quem é ele? Cleudson Araújo, nosso amigo perito criminal. E ele mesmo, vou deixar que ele próprio se apresente. Mas antes disso, já vai se inscrevendo aí no nosso canal Esfera Podcast no YouTube. Se inscreva também no Sind Perito, canal do Sind Perito para o Sind Perito Podcast, que também será transmitido simultaneamente nos dois canais, Esfera Podcast e Sind Perito Podcast, e no nosso perfil no Instagram, Esfera Podcast. E se você quiser seguir a minha rede social privada, @silvio.jaca. Lá eu não falo da minha rotina, porque a minha rotina é chata, mas eu falo da minha rotina de trabalho, que é um pouco mais legal. Falo também sobre perícia, sobre concurso público, sobre o nosso Esfera Podcast aqui também, e assuntos diversos com os nossos convidados. E eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Cleudson Araújo, quem é você? O que que você tem feito da sua vida? E quais são os seus planos, seus projetos? E quais são os seus trabalhos aí, o que você pode contribuir para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas? Porque aqui no Esfera Podcast nós temos conhecimento, realidade, aqui não vendemos ilusão, não vendemos curso ainda, não falamos palavrão, mas trazemos o melhor do conhecimento e da área de empreendedorismo, de motivação e de concursos públicos para você. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? Quem é Cleudson de Araújo? Vamos lá. Nordestino, cearense, da cidade de Cedro, Ceará, né? Como eu vim chegar aqui? Vamos lá. Quando eu era da minha cidade, isso lá em 1999, Qual que era a sua cidade? Cedro, Ceará. Ah, você é do Ceará. E aí você veio parar em Palmas, no Tocantins. Sim. Mas até lá foi um caminho. Oh, vamos lá esse caminho. Quando eu morava na minha cidade, né? Eu trabalhava na prefeitura, né? E, em certo momento, eu fui cedido ao judiciário, né? E foi no judiciário que eu tive acesso aos processos, em trabalhar na parte administrativa, né? E foi na administrativa que eu comecei a ler os processos, e nesses processos eu vi os famosos laudos criminais, né? Laudos periciais criminais. Exatamente, né? E, né, obtendo essas informações, eu fiquei fascinado, né? Eu li laudos de grandes doutores da perícia do Ceará, como o doutor Edelcir, da nossa região, né? Doutor Ranvier, grande perito na área. Javier é famoso no Brasil inteiro, né? Na área de trânsito, né? E a doutora Luciana Canito, né? Uma grande perita, né? Já teve grandes lutas em defesa da perícia, né? Então, foram essas pessoas que me nortearam lá no Ceará, né? Aí eu fiz, Te despertou para essa sim, carreira de perícia criminal. sim, é fascinante, porque no interior, quando a gente fala de processo, a gente vê logo a questão das testemunhas, né? O elemento probatório, né? Testemunha, isso, né? Só que as testemunhas, elas podem variar, né? De acordo com o ânimo, de acordo com o seu... Já a testemunha material, que é a perícia, né? Ela tem uma única versão, né? Pronto. Aí eu tive acesso a essa vida no judiciário, a esses laudos, né? E me apaixonei. Aí fiz vestibular, fiz faculdade em Campina Grande, na Paraíba, né? Aí agora onde nasce uma nova percepção, né? Um novo fascínio de luta, né? Que é a inclusão, que quando eu fiz faculdade eu fiz serviço social e fazia jornalismo, né? Em serviço social, a minha pauta de monografia foi sobre pessoas com deficiência, né? Fiz a faculdade, na época, em Campina Grande, na Paraíba, e fiz concurso a nível nacional, fiz esse aqui no Tocantins, na época, para o quadro geral, e também para as Forças Armadas, da HFA, né? Passei em ambos, mas fui chamado primeiro para Brasília,
trabalhei em Brasília, nas Forças Armadas, e um dos meus públicos era exatamente as pessoas com deficiência, né? Porque o hospital de alta complexidade nós tínhamos de doenças, né? Ou acidentes que provocavam alguma deficiência, né? Vim para Palmas, fui chamado para o concurso de Palmas, vim, né? Fui para o quadro geral, lá fui cedido ao judiciário mais uma vez, né? Ao judiciário, trabalhei na vara de execuções penais e CEPEMA, que era a Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas. Lá reiterei até o acesso aos processos. E nos processos eu vi laudos, né? Como nosso amigo a Márcia de Deus, Márcia Cavalcante, né? Grandes peritos, né? E, ou seja, né? Paulo Reinaldo, né? O saudoso Xandó, Perito Xandó. E esses laudos me retornaram aquela percepção do passado, aquele fascínio, né? E o tempo passou e abriu o concurso, né? E quando eu vi o edital, até uma colega me mostrou, né? Ó, o edital da polícia saiu e tem paga para perito, né? Na hora quando eu olhei o edital, veio esse sentimento, né? Veio esse sentimento, pô, por que não tentar? Aí eu Por que olhei, não, né? aí não, por que não? Aí eu olhei o edital, né? Eu me encaixava nos padrões, né? Inclusive, aí já vou adentrar. Eu tinha uma preocupação muito grande porque eu tenho deficiência, né? Será que eu posso? Será que eu não posso? E quando eu olhei o edital, existia a cota para pessoas com deficiência, né? Então já lá tem quantos anos isso? Quase 2 décadas, né? Mais de uma década, né? Ou seja, Mas já a Polícia Civil já tinha a previsão de vagas para pessoa com deficiência nos quadros, né? sim, sim, os famosos 5%, né? Aham. E pronto, Aí a preocupação muitas vezes era a questão do TAF, né? sim. Mas é diferente o TAF para pessoa com deficiência ou não tem? Ou O TAF, você se preocupou com isso na época que você leu o a, edital? sim, mas, por exemplo, de outrora até hoje, houve muitas modificações, né? Porque logo no início, não só nos demais concursos, né? Muitos deficientes eram excluídos do TAF. Por quê? Porque o TAF ele não tinha adaptação. Era geralzão e Era já é geralzão. difícil para uma pessoa que não tem nenhuma Isso, isso. deficiência. Aí o que acontece? Através dos julgados que ocorreram, certo? As polícias, né? Não só a Civil, a PF, a PRF, né? As demais polícias, né? Observaram que o TAF tem que ser adaptado. Então, hoje, todo concurso que tem, a pessoa deficiente, quando vai fazer o TAF tem que ser de acordo com sua deficiência. Tem que ter uma adaptação. Até porque o trabalho que ele vai executar vai estar adaptado Sim, à situação dele, né? À condição dele. Então não sim, tem por que o TAF ser numa situação totalmente diferente, porque ele não vai utilizar aquilo ali, não faz o menor sentido, né? sim. E no caso da sua deficiência, você pode falar um pouco sobre ela? O que que ia te... A minha deficiência, ela é física, né? E sempre quando a gente fala em questão de deficiência, né? Muito podcast, inclusive, tem que falar assim, é deficiência física. Então, a cota para deficiência física? Não, gente. A gente fala PCD, porque quando fala PCD, a gente agloba toda a deficiência, né? É pessoa com Pessoa deficiência. com deficiência, né? Porque, Não por é exemplo, deficiência física, isso. porque Porque quando ele fala existem assim, várias, né? deficiência, tem as deficiências ocultas. Eu vou contar uma situação, uma colega nossa estava numa fila, né? E a pessoa não chegou na fila preferencial, a pessoa não chegou com deficiência. Na verdade, ela era autista, né? Então, tem as deficiências ocultas, né? Então, quando ele fala deficiência, a gente vai falar melhor a palavra PCD, porque se engloba tudo. Porque, inclusive, em uma certa feita, então só vai ter concurso, cota para pessoa com deficiência física. Aqui quer dizer que os auditivos, os cegos, os autistas, né? Não, a cota, ela é para pessoa com deficiência, né? Retornando à reflexão, aí quando eu olhei o edital e vi que me enquadrava, né? Fiz o edital. No nosso concurso, nós tivemos vários deficientes, temos delegados com deficiência, temos escrivão, papiloscopista, agente de necrópsia, né? Ou seja, o nosso edital, né? Não só o da Polícia Civil do Tocantins, existem todas as polícias, têm referidas cotas para todas as áreas. Todas as áreas têm, né? E É pronto, um fiz. avanço, né? Sim, 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 fiz o concurso, né? E através desse concurso, tornei-me perito, né? E foi quando eu cheguei à perícia, eu percebi que existia, assim, um forte desconhecimento da sociedade. Voltando um pouco na época que eu trabalhava no judiciário, eu também atuei no COED, que é o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. E foi no COED, Silvio, que eu observei
muito mais a falta de inclusão e a falta do conhecimento. Que o preconceito da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, eu não vejo como pejorativo. Não vejo que a pessoa seja má, nem mal com U, nem mal com L, por achar que a pessoa com deficiência não tem capacidade. Na verdade, ele não vê. É falta Né? de conhecimento. Sim, E sim. quem não faz parte da realidade dele. Sim, não faz parte da realidade dele. Ou não fará ainda, né? Porque Ainda. a deficiência, as pessoas com deficiência, nem todos nascem com deficiência. Sim. Alguns adquirem com a questão da idade, outros adquirem por um acidente ou por uma doença, né? Sim. Então, você que hoje está perfeito, 100% ativo, seu corpo 100% funcional, de repente você pode sofrer um acidente de trânsito, você pode ter uma doença que incapacite algum membro, algum órgão, né? Uhum. Você pode perder a visão parcialmente ou totalmente, você pode Audição. perder a audição, né, a fala por algum motivo, né? Sim. Porque tem gente que escuta bem, mas não fala porque teve algum problema, né? Ou o contrário. Sim. Você pode pegar, às vezes, uma infecção no ouvido e ficar surdo. Sim, sim. E tem pessoas que já nascem com essa condição. Então, muitas vezes, se a pessoa não tem essa realidade presente na vida dela, ou algum familiar, ele simplesmente é como se não existisse ali, né? No meio dele. Então, só quando ele vê outra pessoa é que ele passa a conhecer essa... Não é Essa verdade? condição, né? E aí a preocupação também é mínima quando a pessoa não tem, né, envolvido. É Você aquele sente negócio. que é assim? A empatia, você falou o central, o âmago da questão. A empatia, na verdade, só tem quem é ou quem tem bem próximo de sua família, no seu âmago familiar. E também a própria mídia nunca ajudou muito a pessoa com deficiência. Eu acho que, já até falei em outra entrevista, né? Você foi da geração que assistiu o filme de pirata, né? Uhum. E quem era o pirata? Era o caolho. Era o sem perna. Era o sem um membro superior, um membro inferior, né? Era o Capitão Gancho. Aquela visão pejorativa, né? E olharmos bem nos filmes, por exemplo, no filme 300. Quem traiu os espartanos? Um deficiente, que não foi incluído, né? Então, hegemonicamente, até na própria imprensa, né? Até nas próprias imagens, nos filmes, tá? A visão de pessoa com deficiência é aquela visão pejorativa. Quem é o bem? É aquele, em tese, dentro dos padrões. Quem era o mal? Aquele fora dos padrões. Ou então era colocado de uma forma pejorativa para criar humor para as outras pessoas, né? Sim, sim. As pessoas com baixa estatura, né? Nanismo. Nanismo, por exemplo. Ou a pessoa que tem alguma deficiência que gera algum tipo de... que eles falam Cognitivo, né? deformação física, que aí faziam era piada com aquilo, né? Sim. Na época medieval e tudo, e isso foi se Sim. perpetuando no tempo até quase que agora, né? É. E agora que a sociedade ela tem se manifestado um pouco mais inclusiva no intuito de defender, né? Sim. Que mude essa realidade. E você acha que tem realmente evoluído nos últimos 10, 20 anos essa pauta? As Olha, pessoas têm se preocupado mais? o processo de evolução, ele é a passos de tartaruga, mas porém são a passos, né? Se nós voltarmos muito bem, se inclusive no período da Segunda Guerra Mundial, né, a gente fala muito dos judeus, né, tal, né, mas os nazistas, né, também fizeram questão de fazer uma limpeza não só étnica, e sim física, né? Aquelas pessoas que fugiam à percepção de produtividade, né? Ou seja, De né, estética, inclusive. estético e tal. E tem, inclusive, um filme sobre o nazismo que o trem é parado e as pessoas descem e os nazistas pedem que essas pessoas tirem o gelo para o trem passar, né? E tem uma pessoa que é exatamente uma pessoa que só tem um braço, né? E no momento do filme, o soldado nazista atira no cara, né? Você porque não tem um braço, ele não tem utilidade, né? Era o maquinista do trem. Então, quando eles limparam, cadê o maquinista? Estava morto. Ou seja, né? Foi assim, ele viu a utilidade específica, momentânea ali. Não serve, mas depois ele esqueceu que era o único habilitado a desenvolver uma atividade até muito mais complexa. Né? Você está entendendo? Então, aquela parte daquele filme foi, de certa forma, que, por exemplo, foi uma reflexão,
né? Uhum. Ou seja, matou a pessoa por não ter um braço. Ótimo. Quando terminou todo o serviço de asepsia do local para o trem passar, cadê o maquinista? Foram mortos. Então, isso, historicamente falando, né, mostra que o preconceito, ele vem se arrastando. É. Na A verdade, deficiência é relativa, né? é, Relativa ao que se espera. Você pode não ser adequado, a sua condição não te permite uma adequação para uma atividade específica, mas pode servir para inúmeras outras atividades que você pode desempenhar, às vezes até sim. melhor. Você pode ter mais talento naquilo, ou Uhum. esforço, do que uma pessoa que não tem uma condição, né, de deficiência. Voltando para a Segunda Guerra Mundial, o fruto da luta da pessoa com deficiência, inclusive, nasce na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Porque na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, os que ficaram lá, os que morreram, os heróis que morreram, tudo bem. Mas os que voltaram, voltaram ou com sequelas psicológicas, que é uma deficiência, né? E com sequelas físicas. Então, a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, é que a luta para a pessoa com deficiência se aumenta, porque se aumentou o efetivo de pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho. Óbvio, essas pessoas não eram incluídas, então elas viviam à margem, né? Então, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, essas pessoas que voltaram para seus países de origem, porque a Primeira Guerra Mundial não foi de um país só, nem a Segunda Guerra Mundial. Então, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, voltaram pessoas com deficiência para os seus países. A Segunda Guerra Mundial, voltaram pessoas com deficiência no país. Então, se aumentou, sim, a luta, né? Aí, voltando já para a nossa contextualização, Até porque muita gente do mercado de trabalho foi perdida durante esse período de guerra, né? sim, E aí, essa vaga tem que ser preenchida. Aí muita gente mutiladas, que perderam membros, igual você falou, sim, que tinha alguma. E assim, olha, a mão de obra que eu tenho é essa. Eu tenho sim, que adaptar o serviço, ou eu tenho sim. que esperar, ou como Uhum. é que faz, né? Então, foi nesse exato Aí que momento que. começaram, ou seja, veio de uma necessidade, Sim. não é que as pessoas melhoraram, Não, né? não, não. Uma Infelizmente. necessidade obrigou eles a Exatamente, né? pensar na questão da inclusão, né? Infelizmente. Aí onde necessariamente se nasce a inclusão das cotas no mercado de trabalho privado, certo? Aí nesse exato momento que nasce as cotas no mercado privado, né? Foi exatamente nesse momento, né? Ou seja, a E com iniciativa privada foi, isso, foi pioneira em foi relação ao pioneira. serviço público que E com a poderia. industrialização, né? Industrialização, começa a se nascer outro tipo de acidência, o acidente de trabalho, né? Primeiramente, na construção civil, né? Isso eu estou falando de deficiências adquiridas. Não estou falando nem das congênitas, daquelas que a gente já nasce com. A minha é congênita. Eu já nasci com essa deficiência, né? Aí eu estou falando nas adquiridas, a partir do momento da industrialização do Brasil, começa-se. Né? E como você é perito, eu sou perito, né? Já fizemos inúmeros acidentes de trânsito, né? Em que a pessoa não chega a óbito no local, mas eu já recolhi membro do asfalto, braço, perna. Então, se aquela pessoa não chegou a óbito, ela adquiriu uma deficiência. E hoje o Brasil, acho que não apenas o Brasil, tá entendendo? É uma fábrica de pessoas com deficiência, inclusive no trânsito, né? Então, você já fez perícia em local, que você, além de corpos, né, você já encontrou Membros. membros. Eu também já assim fiz, né? E eu também trabalho hoje eu faço perícia em local de crime, né? E muitas das vezes, né, a pessoa é socorrida e OBS, né? Não tem como a pessoa sofrer tiros ou facadas ou pauladas e não ficar com sequelas. Então, a segurança pública provoca pessoas com deficiência, ou o trânsito provoca pessoas com deficiência, né? Então, nós temos no Brasil uma gama de pessoas com O deficiência. Brasil ainda é um país muito violento, né? Sim, Essa sim, violência gera sim. violência no trânsito, violência na área de segurança, né? Uhum. Segurança pública. E como você vê isso, Cleusa? Você acha que cada vez mais nós caminhamos para ter mais pessoas nessa condição? Ou com o avanço da medicina, com algumas coisas, você acha que pode ter uma redução? Ou sempre vai ser nesse patamar? Historicamente falando, né, quando você fecha uma torneira, se abre-se outra, né? Nós tínhamos acidentes de trabalho, né? Aí surgiu o trânsito, né? Aí, normalmente, quando você fecha uma torneira, aparece outra. Que a sociedade, ela está em movimento. E o movimento, ela provoca impactos, né? É por isso que nós temos essa luta de inclusão, não apenas no mercado de trabalho privado, certo? Como no público. Nós conversamos outrora, né? Que, por exemplo, esse paradigma já fora quebrado na Polícia Civil, na PF, na PRF, nas guardas metropolitanas, né? E a nossa luta agora é exatamente pela inclusão nas polícias militares, que também já existe, né?
Então você defende que tenham cotas também para a Polícia Militar. Sim, Nas outras áreas de serviço público, praticamente todos já têm, né? sim, sim. Tem Inclusive, alguma outra área que não tem essa? não, todas têm. Só na É, área militar. certo. E como que Isso, seria feita essa inclusão, assim? Você acha que tem muitas atividades lá que... É porque depende muito também da condição da pessoa, né? olha, eu vou ser bem sincero. As cotas já existem no Maranhão, Sergipe, Roraima, Para as polícias Goiás, militares. sim, Ah, sim, então já e tem estados... Pernambuco. Então já tem 5 estados. Aqui no Tocantins nós acionamos os órgãos públicos. Acionamos Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Vocês né? tiveram uma Sim, resposta? coloquei a termo. Eles adentraram com os processos administrativos e, posteriormente, se houver uma negativa ou algo nesse sentido, para o âmbito judiciário. Aí você perguntou, Cleuce, como seria essa inclusão? Olha, todas as polícias militares, diferente das polícias civis, eles têm uma equipe de saúde, né? Então, quando essas pessoas adentrarem, né, essa equipe saberá onde incluí-las, né? Então, e não quer dizer que a pessoa, mas então vai para todo mundo para o serviço administrativo. Se você olhar no YouTube, você observará pessoas amputadas, membro inferior, atuando no choque. Você vai perceber no Maranhão, policial, sem alguns dedos, na rua, atuando. Então, quando a gente fala com uma pessoa com deficiência, no senso comum, a gente tem aquela percepção de uma pessoa totalmente cega, não quer dizer que não tenha, paraplégico, tetraplégico, não quer Tem dizer que não tenha. médico que é cego? Sim, Operando. sim, sim. Aí, Né? então assim, então, na realidade, existem sim várias atividades Sim, operacionais, inclusive, operacionais, inclusive. que pode ter Sim. esse ajuste, né? E eles já têm uma estrutura que permite fazer essa Tem uma equipe de seleção. saúde. A Uhum. equipe de saúde, por exemplo, as polícias civis não têm, mas todas as pessoas com deficiências que adentram na polícia civil, não só Tocantins, no Eu não Brasil tinha inteiro, pensado por esse aspecto, é, né? Existe sim uma estrutura sim, lá que permite, sim, que pode permitir, na cada verdade. caso fazer uma análise. É. E a polícia civil assim não tem e não houve nenhum problema. Todas as pessoas que entraram no meu concurso, É, que o são concurso atividades posterior, similares, né? concurso posterior e os anteriores, todas as pessoas com deficiência que adentraram no concurso foram assim inseridas sem nenhum problema. É, às vezes o que falta, na verdade, é um diálogo mais completo, né, sobre o tema para possibilitar essa Como eu falo para você, viabilidade, né? como eu falo para você, quando a gente fala no preconceito da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, eu falo que eu sei que a pessoa ela não tem o sentido pejorativo, É muito o, mais a falta a de falta de conhecimento. conhecimento. Olha, eu vou te contar um caso, né, até hilário. Uma certa entrevista, eu falei, né, e a pessoa perguntou, por que você tem interesse nessa temática, né? Qual é o seu interesse? Eu até sorri, que a pessoa ficou muito batendo nessa tecla. Eu disse, olha, de ser secretário de Segurança Pública, piloto CIOPA e governador. Aí, poucos dias depois, eu encontrei com um piloto de helicóptero de uma co-irmã, uma força co-irmã, e ele disse, mas você não pode. Aí, eu, por sinal, eu tinha feito os exames, né? Que para tirar, ser piloto de helicóptero é igual a carro, né? Você tem que ter todos os exames médicos, inclusive psiquiátricos, né? Aí eu mostrei para ele, mas você não pode, mesmo assim é porque você não é delegado. Eu disse, olha, guerreiro, na verdade, meus colegas assim, delegados assim, o são, porque eles colocaram a sua mão no bolso e fizeram o curso, certo? Eu assim não o fiz por questões emotivas, financeiras, É né? apenas uma atividade Sim, operacional. sim, Em outras forças, por exemplo, sim, sim. todos os cargos podem fazer desde que tenham aptidão Sim, sim. para a função, né? Mas, inclusive, quando ele falou assim, não, mas aí eu falei só, inclusive, tem piloto de helicóptero amputado de braço. Aí ele ficou meio assim, então assim. Então, mas eu percebo que o problema da empatia, o problema do preconceito é exatamente pela não ver no dia a dia essas pessoas inseridas. Aí você tá, se não estão inseridas é porque não são capazes. Na verdade, elas são capazes, o problema é que elas não são inseridas. Olha, o Stephen Hawking, quando era vivo, né? Ele era, se olha, uma pessoa que sem conhecimento, que não o conhecesse, visse ele na condição que ele estava, falava assim, esse cara é um vegetal. Sim, As pessoas falavam isso, né? sim, sim, Só que o cara que eles chamavam de vegetal, na verdade, é um dos maiores físicos da história, né? sim. Que escreveu livros aí que são best-sellers aí na área e galgou degraus aí que a Uhum. maioria de nós, seres humanos, por mais que se esforce, nunca vai chegar onde ele chegou. E tem esse preconceito porque... E o curioso é que a pessoa se preocupa tanto com a vida do outro para dizer que ele não pode,
Mas ele não se preocupa com a vida do outro para tentar ajudar a pessoa, às vezes, Sim, né? é a E às vezes com a famosa própria vida empatia. dele, ele não sai do lugar, mas ele não quer que o outro também É, avance. é a famosa empatia. É por isso que eu falo. E a OBS, no serviço público, as polícias, elas têm diversas camadas. O que é camada? Diversos setores. Ora, nós temos, em qualquer polícia, militar ou civil, qualquer uma delas, tem a parte de inteligência, tem a parte de TI. Nas polícias militares tem a parte lúdica, tem a parte de saúde. Então, tem sim como incluir. Certa feita, uma pessoa com deficiência me perguntou, Cleuson, mas será que eu consigo ser incluído na polícia? Aí eu lhe faço o seguinte, ele é do outro estado. Vá em um comando geral, vá em um quartel e peça licença, adentre. E veja se lá você encontra um lugar que caberia a sua pessoa. Aí deu 2 semanas, rapaz, eu caberia em 5 lugares que eu observei lá. Então, é aquela Para quem questão. achou que não tinha nada, já tinha Me acha 5 que não. opções Olha, viáveis, né? eu observei que a minha deficiência daria para me encaixar em 5 lugares lá. E, ou seja, aí ele foi uma manhã, disse que passou só uns 15 minutos, foi fazer umas informações, e aí só eu percebi que eu me encaixaria em 5 lugares diferentes, Isso numa visita superficial. realmente superficial. Então, reitero, eu não tenho mágoa de quem não coaduna com a minha pauta, não apenas com a pauta, pessoa com deficiência, porque eu sei que é por ausência de conhecimento, não é o preconceito pejorativo, né? Infelizmente, a ausência de conhecimento, é esse paradigma nos colocado na infância, daqueles filmes, é o holocausto, é a percepção que deficiente não é eficiente. Uma pessoa com deficiência, ele tem uma deficiência, ele não é deficiente, né? Porque aí se ele for deficiente, aí, se não servir para nada, ele não é deficiente, ele é incapaz. Entendeu? E por incapacidade você se aposenta. Ninguém se aposenta por ter deficiência. É. Não Se é aposenta por invalidez, é isso. diferente. Não é uma invalidez. É Sim, uma deficiência específica. em um local específico, né? É. Muito bom. E você tem mais, você entrou nessa pauta aí, né, para buscar essa oportunidade para que as pessoas com deficiência possam entrar também na Polícia Militar, entre outras lutas que você teve. Tem mais alguma outra pauta que você está almejando ou por enquanto você está focado nisso? Eu falei em uma entrevista, né, que quem luta quer vitória, né? E como nós somos policiais, né, a gente tem uma máxima, né? Atravessando uma trincheira, não sorria, terá outra. Outra hora nós solicitamos o aumento, inclusive eu junto ao sindicato, né, solicitamos o aumento das cotas da pessoa com deficiência no concurso da polícia, né? Então também, assim como também solicitei o aumento das cotas no quadro geral, porque se você não sabe, o DF coloca 20%. Nós temos uma população acima de 5% com deficiência, não coaduna com a nossa realidade 5%, né? É como eu falei e reitero falar, o Brasil é uma fábrica de pessoas com deficiência. E deficiente não está atrás de ser coitadinho, de ficar jogado ao canto, né? Ah, ali é o encostado, no interior a gente chama de encostado, plantão encostado, atrás de um BPC. As pessoas com deficiência, eles querem laborar, eles querem produzir, Que é assim como eu e oportunidades, né? Um lugar você, ao sol. né? O OBS, apenas 27% da população com deficiência está inserida no mercado de trabalho, né? E OBS, deficiente é diferente de inválido, né? Quando eu falo deficiente, não falo pessoa inválida. Pessoa inválida, inclusive, ele recebe uma aposentadoria por invalidez, ele não pode produzir, até porque ele é inválido. Mas 73% da população deficiente está fora do mercado de trabalho. E essa é uma quebra desses paradigmas. E esses paradigmas começam sendo quebrados agora. Nesse exato momento dessa nossa discussão aqui, com certeza as pessoas vão assistir, né? E vão observar que a nossa configuração de luta, né? Não é para, vamos ajudar os coitadinhos. Não, as pessoas querem trabalhar, né? E estão aptas, porque se passar em um concurso, aí um colega, mas meu amigo, tem um estágio probatório. Nós tivemos estágio probatório. Meu amigo, Tem no 3 anos serviço, meu para amigo, verificar e adequar, né, a no pessoa. serviço público, inclusive nas polícias, Aí se o não estágio der, probatório, meu amigo, não é fácil. Se você passar, é porque, meu amigo, você tem a capacidade. você deu conta do Você recado. deu conta do recado e continua dando conta do recado. Então, são essas nossas reflexões, Silvio. Tendo em vista essas reflexões, Cláudio, você, após passar no concurso, você sentiu alguma dificuldade de executar as suas funções? A Em virtude da sua deficiência. deficiência? O trabalho pericial, assim como o trabalho policial, ele mexe muito com o fator psicológico. A parte física
sem problema, né? E a Porque- sua e condição a minha era condição, física. a condição era física, sem problema, deu para me adaptar. O que pesa é o psicológico, né? Psicopédia psicológica. Quase todos os peritos que a gente entrevista, que a gente conversa, né? E não só peritos, mas todos os profissionais de segurança pública, desde policiais militares a policiais civis, policiais federais, o que mais pega aí que eles falam é a questão do preparo psicológico para exercer a Sim, função, né? sim. Então, a atividade policial, né? A pessoa me diz, é do embate físico. Também tem um embate psicológico, né? Então, é o seguinte, toda e qualquer pessoa com deficiência ou sem deficiência que adentrar na polícia militar, né? Terá um embate físico, mas um embate psicológico. Então, assim, eu confesso para você A que rotina a principal é rotina, muito mais uma guerra sim, psicológica do que sim, física, né? sim, sim. Então, sobre a minha deficiência e a dos demais colegas que têm deficiência, que era da nossa turma, né? Quando eu converso com eles, qual foi, assim, o que mais pesou para você? Exatamente isso, eles falam o embate psicológico. Ou seja, né? Para o senso, Lidar com as as tragédias tragédias diárias humanas, da né? segurança pública, né? Exatamente, né? Então, talvez do senso comum, não, é porque tá problema de eu andar, tem problema disso, não. Então, você vê o que o senso comum poderia achar, realmente, ele com certeza, Ninguém vai atender a ocorrência é, correndo, né? Na é, viatura. exatamente, né? Então, assim, talvez a pessoa pense assim, ele vai falar que o problema dele foi mais a questão da deficiência, de como adequar. Não, psicológico. Então, a atividade policial, a gente tem que perceber que você tem que ter o dom. É um trabalho, é um salário, mas você tem que ter, né, as características compatíveis, psicológicas. A física você pode adaptar, né? Exatamente. Inclusive você tem a cota, E tem né? muita gente hoje, por exemplo, igual você falou, tem gente na parte operacional, que Sim, inclusive de especializada, né, de forças sim, especiais e sim, tudo, sim, amputados, porque tem próteses sim, que às vezes até melhora o desempenho, dependendo do caso, né? Hoje em dia dentro do caso, sim. a tecnologia está muito avançada e Uhum, pode ser adaptado. sim, sim. Então, voltando à reflexão, qual é a nossa intenção? A nossa intenção é a inclusão no mercado de trabalho, né? Na iniciativa privada, já existe uma cota, na iniciativa pública, mas a iniciativa pública ela tem que mostrar, a própria iniciativa privada, que ela tem capacidade de absorver mais. O serviço público, Silvio, ele tem que dar exemplo, né? Como eu já falei para você, outrora, né? Que o quantitativo de pessoas com deficiência supera 5% nas cotas de pessoa com deficiência. É por isso que nós estamos com essa luta do aumento das cotas da Polícia Civil, que a nossa configuração é 5%, no quadro geral é 5%. Tem outros estados que estão à frente, o DF, outros estados colocam 10%, né? E a nossa configuração pelo IBGE não é apenas 5%, né? E na Polícia Militar é a própria inclusão da cota. Pois é. É um assunto que eu nem vejo que hoje ele seja um assunto polêmico e tudo, porque é algo que já tem se discutido há muitos anos e que as pessoas hoje já estão abraçando mais a causa da inclusão, né? Até porque, como o Claudio bem falou, o Brasil, infelizmente, pelos problemas de violência no trânsito, violência em geral, acaba sendo uma fábrica de pessoas na condição de ter alguma deficiência. Então, Cláudio, agradeço muito a sua presença aqui. Quero que você deixe a sua mensagem final para aquela pessoa que está querendo fazer um concurso, que está querendo se inserir no mercado de trabalho, tem alguma deficiência, ou a pessoa que não tem nenhuma deficiência, que também quer se inserir no mercado de trabalho, ou o que no futuro, em algum momento, pode vir a ter algum problema relacionado a alguma deficiência e vai lembrar dessa, vamos dizer assim, dessa entrevista aqui, ou pode encontrar ela no futuro. Que mensagem você deixa para os nossos amigos aí que estão assistindo? Bom, para quem tem deficiência, para quem não tem deficiência, eu aconselho a seguir a carreira policial. É uma carreira muito, muito emocionante, né? É muito bom servir a sociedade. E principalmente pessoas com deficiência. A civil, inclusive, logo, logo haverá concurso. Inclusive, estamos na luta por aumento das cotas na Polícia Civil e estamos na luta, inclusão da cota da pessoa com deficiência na Polícia Militar. Então, pessoas com deficiência, independentemente, iniciem seus estudos, porque vai ser o concurso civil e nós estamos na luta para, inclusive, aumentar o número da cota, certo? E na Polícia Militar, né? Ou seja, venha dar sua contribuição, mostre à sociedade uma coisa que você já sabe que é capaz. Apenas as pessoas ainda não sabem, mas se você se considera capaz, você é capaz. Excelente.
e a viabilidade econômica também é boa, né? Além de você prestar um serviço à comunidade, os salários não são Sim, dos piores, né? sim, Tem a questão do retorno financeiro que você sim. pode ter, uma carreira boa, uma carreira que você pode galgar degraus aí maiores, né? Promoções e tudo. Vai da sua persistência e da sua dedicação, né? Então, você que está aí assistindo agora, se inscreva no nosso canal no YouTube, acesse o nosso perfil, siga nosso perfil, @silvio.jaca, meu perfil pessoal, mas tem o Esfera Podcast, que é o nosso Instagram, e o Esfera Podcast no YouTube. E também o canal do Cindy Perito no YouTube e no Instagram. É só digitar Cindy Perito que você vai encontrar lá o nosso canal aqui do Sindicato dos Peritos, que está trazendo sempre excelentes profissionais aqui para dar sua contribuição, trazer conhecimento para você, um pouco da experiência que eles adquiriram. E agradeço de coração ao Cleudson Araújo, nosso amigo perito e defensor das cotas para pessoas com deficiência nos concursos públicos e na iniciativa privada. Muito grato pela sua presença aqui e queremos você aqui novamente para falar de outros assuntos também, né? Não só Sim. das suas lutas, mas de suas experiências, da sua experiência profissional, para trazer um pouco mais de conhecimento para os nossos telespectadores, nossos internautas. E também eu quero deixar aqui um recado para você. Que se quiser sugerir, comentar aí nos nossos comentários, deixar aí uma sugestão para que a gente traga novos assuntos aqui, ou algum assunto que você achou interessante, que você quer alongar para a gente fazer um novo episódio, para a gente trazer o Cleudson novamente aqui, é só você fazer um comentário que nós vamos te responder e vamos buscar trazer algum conteúdo mais complementar aqui para você. E aí, Cleudson, gostou da experiência Com aqui? certeza. Sinta-se convidado. Assim que nós tivermos, de acordo com a sua agenda, né, você é uma pessoa ocupada, mas nós vamos trazer você aqui de novo para nos enriquecer com o seu conhecimento. Muito Muito obrigado. agradecido e até a próxima. Até o próximo episódio, pessoal, e fiquem com Deus.